Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ler nessa noite, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 12. Efésios, capítulo 3, versículo de número 8 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça para pregar o Evangelho aos gentios das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos escondido em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém, irmãos. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria aqui de compartilhar com a igreja, ainda dentro do grande tema sobre uma igreja saudável, uma igreja bíblica, sobre a questão do projeto de Deus em fazer com que o seu nome fosse glorificado através de um corpo, de uma família, a qual nós chamamos igreja. Meus amados irmãos, o tema da nossa meditação dessa noite é entendermos como a igreja está dentro do plano de Deus para que ele seja glorificado através de nós. Que essa igreja foi planejada, que essa igreja não é um acidente da história. E que se essa igreja não é um acidente da história, você que faz parte dessa igreja, você também não é um acidente. Você não está por aqui por causa de alguma coisa que aconteceu errado, um plano que não deu certo e você acabou esbarrando nessa igreja nessa noite. Sua vida tem um propósito, e o propósito de Deus em sua vida é ser glorificado em você. Aleluia! Meus amados irmãos, uma época em que nós vivemos hoje, nós vivemos em um mundo em crise, onde as pessoas elas não têm certeza pelo qual motivo elas vivem nessa terra. Você sabia que o ser humano ele fica desesperado, correndo, caçando de um lado para o outro um motivo pelo qual ele possa se agarrar e dizer: esse é o motivo que me prende a essa terra, este é o motivo pelo qual eu vivo. E aí os homens escolhem diversos motivos para poderem se agarrar a eles, para continuarem vivendo, para que sua vida tenha sentido. Alguns escolhem, meus amados irmãos, o seu trabalho. Existem pessoas viciadas em seu trabalho, que se por acaso pararem de trabalhar, ou se o seu trabalho não der certo, os seus planos de trabalho não derem certo, elas enlouquecem. Outras pessoas projetam toda a esperança de ser feliz em uma família, talvez em um filho, em um marido, em uma esposa. Outros projetam a vida inteira num sonho de talvez ser um dia rico, de ser extraordinariamente rico. Outros projetam a sua vida em conquistar projetos, prêmios, sonhos, ser um grande esportista. E dessa forma, meu amado irmão, minha amada irmã, você vai pensando aí. A quantidade de sonhos que cada ser humano nessa terra projeta. Imagina
para poder criar algo no qual eu possa dizer, eu só ainda estou vivo nessa terra por causa disso, eu ainda só continuo a viver por causa disso outro. E essas pessoas desesperadas para encontrarem um motivo para viver, elas se desesperam mais ainda quando aquele sonho que elas tanto projetaram vai por água abaixo. Jesus, irmãos, ele já profetizou de certa forma no Evangelho de Mateus a destruição dos sonhos de areia que os homens constroem. Ele disse lá no Evangelho de Mateus, salvo engano, no capítulo 7, quando ele diz que aquele que ouvir a sua palavra e não praticar esta palavra é semelhante a alguém que construiu uma casa sobre areia. Quem resolve viver uma vida sem a palavra de Deus, vai construir uma vida? Vai! Ele vai casar? Vai ter filhos, vai ter seu emprego. Talvez conquiste até alguns grandes planos que ele tenha projetado. Ele vai. Mas tudo aquilo que ele construa, por mais que seja grande, por mais que até aparentemente seja bonito, e aí eu volto para a figura, ainda que seja um grande castelo, está sobre areia. Uma pessoa pode construir muitas coisas nessa vida sem Deus, mas tudo que ela construir é tão frágil, mas é tão frágil, que ao menor vento de tribulação, tudo que um homem possa ter construído, poderá vir água abaixo. Toda a sua vida será destruída, acabada. Meus amados irmãos, e o mundo está aí, repleto de exemplos para nos mostrar isso. Você como crente, como é que você vive em um mundo de ilusões como esse? Em um mundo que está ansioso em fabricar ilusões. O mundo, irmãos, fabrica a ilusão da riqueza, achando que a riqueza nunca acaba. O mundo cria a ilusão da beleza, querendo nos impor a ditadura de uma beleza física que nunca deve acabar. O que é que o crente pode se comportar? Como é que o crente ele se enxerga em um mundo desse, cheio de ilusões, cheio de castelos de areia, cheio de vida sem sentido nenhum? Ele encontra Deus na pessoa bendita de Jesus. Ele se encontra com Deus e ele encontra o sentido da sua vida. E aqui neste texto tão maravilhoso, nós vemos, irmãos, Deus nos fazendo contemplar uma grande pintura maravilhosa. Ele nos faz contemplar um grande cenário que ele montou. Deus, antes mesmo de criar os céus e a terra, antes de criar este planeta, antes de criar o ser humano, na eternidade, antes mesmo de criar os anjos, Deus havia planejado em sua extraordinária e maravilhosamente em criar um ser à sua imagem e semelhança. Deus, na eternidade, antes que o tempo existisse, Ele decidiu criar uma criatura chamada homem, ser humano. E Ele planejou criar o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Isto quer dizer que muitos atributos de Deus estariam nessa criatura. Como Deus governa, essa criatura também governaria. Como Deus pensa e raciocina, esta criatura também pensaria, raciocinaria. Como Deus se expressa, como Deus se comunica, esta criatura também teria o dom de se comunicar, de se expressar. Como Deus tem comunhão entre si, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também a criatura que Ele geraria, também teria a capacidade de ter comunhão. O ser humano, irmãos, foi criado para a glória de Deus, feito à imagem e semelhança do Senhor, mas para Deus ser exaltado sobre ele. Mas uma vez que este ser humano peca contra Deus, aparentemente parece que todo o plano de Deus foi por água abaixo, mas apenas aparentemente. Aqui neste texto bíblico, Paulo está dizendo que o propósito da igreja de Jesus é revelar este plano de Deus, que começou lá na eternidade. Criar um ser à sua imagem e semelhança, ser glorificado neste ser humano que Ele criou e ter comunhão com Ele para sempre. Aleluia!
E esta comunhão, irmãos, e nesta comunhão com Deus, eu e você, nós teríamos plena alegria, plena paz, plena segurança, plena satisfação, que nada neste universo poderia nos dar, somente Deus pode nos dar. Aleluia! Este era o plano ideal de Deus. O diabo veio, tentou o homem se rebelou contra Deus. Mas aqui está o apóstolo Paulo nos dizendo, este plano, outrora oculto, o mistério de Deus, antes escondido. Por que antes escondido? Porque desde os tempos imemoriais, irmãos, desde quando o homem se entende por homem na face desta terra, desde a idade mais antiga, os homens ficam de um lado para o outro tentando procurar quem é Deus. Atos 17, o apóstolo Paulo diz assim, que o homem procura Deus como que tateando para ver se o pode achar, como uma pessoa cega dentro de um local onde ela não identifica nada, não conhece nada, e desesperadamente a pessoa tenta imaginar que local é aquele, onde ela está pisando. Assim é o homem, com as religiões que ele criou, o homem cego procurando tentar conhecer quem é Deus, cego pelo seu próprio pecado. Este propósito era escondido ao homem, não fora revelado ao homem, o homem não compreendia isso, na cegueira do seu pecado, nas trevas do seu abandono, o homem não compreendia. Por que é que nós estamos neste planeta? Por que é que nós temos a capacidade de fazer o bem, mas sempre fazemos o mal? Porque o homem se destrói, porque o homem odeia, porque o homem mata, porque o homem é infeliz. Todos se perguntam isso, não importa a cultura da pessoa, não importa o local do planeta onde ela viva. Todos se perguntam por quê? Porque temos uma tendência tão maligna para nos destruir. E onde está aquele que criou tudo isso para nos dar uma satisfação? Onde está aquele que criou o universo para nos dar uma explicação? Porque tudo vai de mal a pior. Por que é que nós somos escravos de nossos próprios desejos? Por que é que nós não conseguimos nos libertar pela nossa própria força? Essas perguntas, irmãos, elas foram feitas em todas as religiões. De uma maneira ou de outra, sempre essas perguntas foram feitas. E o homem sempre tentou procurar dar explicação para cada uma delas. Mas Deus escolheu um povo para se revelar por ele. E este povo é a sua igreja. Aleluia! Deus escolheu através de sua igreja, esta comunidade santa que ele salvou, se revelar ao mundo. Note mais uma vez no texto que nós lemos, que ele diz isso. No versículo 8, no final, ele fala: o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que Cristo fez por nós foi riquíssimo, foi extraordinário. E estas riquezas devem ser anunciadas pela igreja. As riquezas do que Cristo fez pela nossa vida deve ser anunciado por você, como crente. Você, como servo de Deus, tem o dever bíblico de proclamar ao mundo o que coisas extraordinárias Jesus fez por você no dia que você se converteu a Ele. Você tem certeza do que Jesus fez pela sua vida? Você tem certeza da experiência que você teve com Ele? Então você é um devedor. Você tem que proclamar aos quatro cantos da terra a glória de Jesus sobre a sua vida. Aleluia! Ele continua dizendo no verso 9, que para manifestar a dispensação do mistério, revelar este plano de Deus em ser glorificado na igreja. E entenda, olha o verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida. Aleluia! Veja que coisa interessante. Deus quer revelar o seu plano. Estabeleceu que este plano é a sua igreja. Irmãos, devemos andar seguros nisso. Nós estamos hoje fazendo parte de uma instituição que Deus criou, que foi planejada na eternidade.
Muito antes de o planeta for criado, a igreja já havia sido planejada por Deus em sua mente. Irmãos, estarmos dentro de um plano eterno de Deus é algo que tem que nos trazer segurança, é algo que tem que nos trazer firmeza. Você não está aqui pela igreja por um acidente que aconteceu na sua vida. A Bíblia fala, irmãos, que tudo já foi prescientido por Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, a Bíblia fala que nós fomos escolhidos por Deus segundo a sua presciência. Deus de antemão já havia antevisto a sua salvação, o dia que você se rendeu a Jesus, qual era o dom que você teria nessa igreja e como você deveria glorificar o nome dele. Aleluia! Se eu estou dentro do plano eterno de Deus, isso me traz segurança, e quem tem segurança, descansa em Deus. Você consegue descansar em Deus? Pastor, o mundo está desabando sobre minha cabeça. Você tem motivos para descansar em Deus. Ainda que o mundo desabe sobre você, porque você está dentro do plano eterno do Senhor. Você é a igreja de Jesus. Essa igreja foi estabelecida por Deus para manifestar essa multiforme sabedoria. Eu quero dar ênfase agora a essa multiforme sabedoria. A palavra multiforme quer dizer variadas formas, variadas maneiras. E isso já se revela dentro da própria igreja. Nós podemos pensar que a igreja só tem 2 cargos. Muitos pensam de maneira errada assim. Muitos querem reduzir a riqueza da igreja em apenas 2 cargos: pastor e ovelhas. E que o pastor é aquele que prega, as ovelhas são aqueles que ouvem, e por aí acaba. Mas Deus não criou uma igreja tão simples e tão pobre de conceito assim, não. Para começar, Deus fala claramente que compara a sua igreja como uma noiva, e ele é o noivo. Isto quer dizer que Deus tem um relacionamento conosco como uma espécie de aliança. Uma vez que Deus estabeleceu o compromisso de Ele ser nosso, nós também temos que ser os dele. Aleluia! Nossa vida deve girar em torno de Deus e para a glória do Senhor. Somos alguém que temos um compromisso com Deus e Deus tem compromisso conosco. Aleluia! Viver essa vida, irmãos, é gloriosa. Saber que eu, tão miserável pecador, tenho eu a gloriosa oportunidade de andar sobre essa terra e saber que o que criou todas essas coisas tem um compromisso comigo na sua palavra. Um compromisso de me guardar, de me proteger, de me livrar de todo mal, de ser meu amparo, de ser o meu consolo, de ser o meu amigo mais chegado que irmão, de ser o meu Pai eterno, de ser o bom pastor da minha vida. Eu, como crente, eu me alegro em saber que o Senhor Deus tem compromisso comigo e eu tenho que ter compromisso com Ele também. Aleluia! A outra coisa é que esta igreja, na multiforme sabedoria, Deus resolveu dizer que ela é como um corpo. O cabeça desse corpo é Jesus, e todos os outros membros desse corpo são cada crente que compõe a igreja. Ou seja, quando nós pensamos na analogia, na comparação do corpo, ninguém tem desculpa para poder fugir em dizer que não pode fazer a obra de Deus. Não há nenhum órgão no seu corpo, nenhum membro do seu corpo que não tenha uma função. Então, quando eu olho para a igreja aqui nessa noite, eu não posso enxergar ninguém nessa igreja sem uma missão. Quando eu olho para a igreja de Jesus, eu olho cada crente como sendo um membro desse corpo. E se você é membro, você tem uma função.
você tem uma missão, você tem um dever a exercer na igreja de Jesus. E por mais que nós às vezes queremos ser teimosos em querer sermos um tipo de membro que nós não somos, ou fomos chamados, o Senhor sempre nos coloca no nosso devido lugar. A mão não pode reclamar dizendo para o pé que ela queria ser pé, e nem o pé pode reclamar dizendo porque ele nasceu pé, porque que ele não é mão. O Senhor nos colocou dentro da igreja, cada um no seu devido lugar, para exercer cada um a sua chamada e exercer da melhor maneira possível. E meus amados irmãos, a igreja se torna rica por causa disso. Porque dentro da igreja, eu não só tenho pessoas que pregam, mas eu tenho pessoas que oram. Eu tenho pessoas que são chamadas para uma série de funções. Essas funções todas não podem ser desempenhadas apenas pelo pastor, não. Eu quero chamar você a abrir a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, e veja como a igreja tem uma riqueza extraordinária. Romanos 12, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E agora ele vai listar, enumerar apenas uma parte de uma série de atividades que podem ser feitas dentro da igreja. Ele diz que se nós temos uma chamada para a profecia, então que façamos isso segundo a nossa fé. Ele diz, se a sua chamada é para o ministério, e aqui eu posso trocar a palavra ministério por serviço, se a sua chamada é para servir, então que você se dedique ao servir. Se a sua chamada é para ensinar, então se esforce na atitude de ensinar. Se a sua chamada é para encorajar, então faça isso. Seja alguém encorajador dentro da igreja, através de suas obras, através das tuas palavras, para aqueles que estão desanimados. E ele diz aqui, encoraje com dedicação. Se a sua chamada é para contribuir, de qualquer forma, material ou espiritual, que você faça isso com liberalidade. Ou seja, contribua, mas não fica medindo as forças da sua contribuição. Contribua com todas as suas forças. E se você tem a chamada para presidir, faça isso com diligência. Quer dizer, faça isso com esforço, com dedicação, com empenho. E se você tem a chamada para exercer a misericórdia dentro da igreja, faça isso com alegria. Isso aqui é apenas uma parcela, irmãos, de uma série de coisas que Deus quer que a igreja faça. É impossível que, por exemplo, só o pastor faça isso, ou que só o diácono faça isso, ou o evangelista faça isso, seja lá quem for. Você vê que essa quantidade de funções, presidir, liderar, contribuir, exercer misericórdia, encorajar, ensinar, servir, são muitas atividades e por isso Deus distribui esses dons dentro da igreja. Por que a igreja é extraordinária? Porque a igreja é um corpo, cada um está com o seu membro, com o seu devido lugar, com a sua devida chamada, e nós só vamos crescer como crentes, não só em número, mas crescer amadurecendo, se tornando mais fiéis a Deus. É quando nós focarmos, é quando a gente dá prioridade a essa chamada que Deus nos dá, para a gente fazer isso com zelo. Por isso eu não posso deixar de terminar essa mensagem
sem também fazer essa pergunta para você. Você tem clareza para o que realmente Deus lhe chamou dentro da igreja? Pastor, eu fui chamado para liderar. Eu lembro a você que esse liderar aqui não é só o liderar pastoral, mas pode ser o líder de uma série de outras coisas dentro da igreja. Você pode ser chamado para liderar um grupo de crianças, um grupo de jovens, pode liderar um evangelismo, pode liderar uma oração, um grupo de oração, um movimento de oração dentro da igreja. Será que você foi chamado dentro da igreja para ser um encorajador? Alguém que tem uma sensibilidade especial de Deus para chegar junto daquelas pessoas desanimadas e ali você trazer uma palavra de ânimo do céu, que muitas vezes nem o pastor pode trazer, mas você vai trazer porque Deus lhe deu esse dom. Pergunte a si mesmo, porque o que está dentro do seu coração, a chamada que Deus colocou em seu coração, é algo do qual você não pode fugir. Existem pelo menos, irmãos, algumas coisas, pelo menos acho que umas 3 coisas, os 3 sinais fundamentais que eu posso tentar entender para o que Deus me chamou. A primeira marca é o seguinte: quando eu tenho certeza do que Deus me chamou, para o que Deus me chamou, eu não paro de pensar sobre aquilo. Uma vez que eu tenho uma chamada para fazer alguma coisa dentro da igreja, aquilo não me sai da mente, não me sai do coração. É algo que toma a nossa atenção cotidianamente. A segunda coisa, o segundo sinal, é que você tem um prazer extraordinário, uma alegria, uma satisfação do céu, quando você pratica aquilo. E o terceiro sinal, que só são no mínimo 3, mas tem muitos outros, é que quando você se dedica a fazer aquela atividade dentro da igreja, aquilo produz frutos, aquilo produz resultados espirituais, vidas são abençoadas, pessoas são ajudadas, são fortalecidas, são renovadas. Dentro desta igreja, irmãos, há uma riqueza espiritual. Deus nos dotou de armas espirituais. E agora eu quero aqui finalizar lembrando a você que dentro deste plano de Deus, Ele falou aqui para que há multiforme sabedoria de Deus. Por que é multiforme? Porque são essas variadas formas que Deus atua dentro da igreja, esses variados dons. A multiforme sabedoria de Deus, diz o texto, seja conhecida dos principados e potestades dos lugares celestiais. Eu quero lembrar você uma coisa que talvez seja até estranho para você. A igreja tem uma dupla missão: pregar o evangelho a criaturas humanas. É o que Jesus falou em Mateus 28. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Vão por todo mundo. Façam discípulos, ensinando a guardar tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Missão humana. Alcançar outras criaturas humanas, para que sejam restauradas, salvas pela glória de Deus. Mas há uma outra. É nós fazermos conhecido o poder de Deus no universo. Você sabe o que quer dizer que a igreja seja conhecida de principados e potestades? A palavra principado e potestade tem a ver com as legiões de anjos caídos, os demônios que estão entre o céu e a terra, que não estão no inferno, diga-se de passagem. Muitos acreditam que os demônios vão lá no inferno, retornam para a terra, depois vão para o inferno de novo. Isso não é bíblico. A Bíblia nos traz a visão de demônios que andam entre o céu e a terra, nessas regiões celestes, cujo nome eles são dotados de principados e potestades. São demônios que atuam nesse planeta Terra, dotados de poder, autoridade maligna, para influenciar o homem a se destruir.
Você se lembra que nessa mesma carta de Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não estou aqui para lutar contra o meu pai que não é crente. Eu não estou aqui para poder entrar em desavença contra irmão de outra igreja. Eu não estou aqui para entrar em briga direta com o seu Zé Ninguém. A minha grande e maior batalha é contra o império das trevas, é contra o poder do diabo, é contra este poder maligno que tem arrastado bilhões de vidas para as trevas. Eu, como servo de Deus, eu tenho que levar esta boa palavra ao mundo e desafiar o poder das trevas e vencer o poder do maligno pela glória da graça de Deus sobre a minha vida. O apóstolo Paulo diz: preparem-se, tomem a armadura. Quem se veste de uma armadura não vai se vestir de uma armadura para dormir numa cama, nem para ficar sentado no sofá. Quem se reveste de uma armadura é para se preparar para uma grande guerra, uma grande batalha que será travada. Igreja, há uma batalha espiritual sendo travada neste planeta Terra. Nós não conseguimos enxergá-la com os olhos físicos da carne, mas espiritualmente falando, nós sabemos da existência de milhares de demônios que atuam neste planeta, acelerando o pecado de milhares de vidas, empurrando com maior velocidade para o abismo milhões de vidas. E no meio desta batalha entre demônios e pessoas perdidas pelo pecado, está a igreja para pregar a palavra, está a igreja para brilhar a luz de Cristo no meio deste mundo. Crente, enxergue-se no meio dessa batalha, enxergue-se, porque Deus projetou a igreja e planejou ela para batalhar contra principados e potestades. Aleluia! Deus nos chamou para isso. Enquanto você dorme, não pense você que há milhões de vidas sendo destruídas. Eu me lembro que há algumas semanas atrás eu trouxe um dado em que eu antevi um resultado muito cruel. No ano de 2012, o número de assassinatos nos primeiros 4 meses do ano foram um pouco mais de 200 e alguma coisa, só na cidade de Fortaleza, assassinados. No ano de 2013, nos primeiros 4 meses do ano de 2013, esse número pulou para mais de 500 assassinatos. Com isso, já se previa que o número de assassinatos de 2012 seria menor e que em 2013 o número de assassinatos seria maior. Nós finalizamos 2012 com 1.690 casos de assassinatos em Fortaleza. Em 2013, esse número pulou para 2.700 vidas mortas. E a violência está crescendo. Ontem mesmo eu saía com a minha esposa para um grupo familiar e no meu bairro, que há muito tempo não havia tiro, assassinato, ontem mesmo houve um. Enquanto eu saía da minha casa, eu ouvi os tiros da minha casa. No bairro da nossa igreja, do mesmo jeito. Assassinato por cima de assassinato. No último dia do ano de 2013, assassinato. E nos primeiros dias do ano novo, mais assassinatos. Você acha que é o governo que vai barrar a violência desse mundo? O governo joga milhões na segurança e não resolve nada. O governo joga milhões na educação, mas o efeito ainda se torna muito pouco. Você não é uma pessoa perdida no meio disso tudo, não. Você está no meio de uma batalha onde o mal está avançando.
E você, como crente, precisa se conscientizar de que você, dentro do plano eterno de Deus, você foi chamado para fazer uma grande diferença nessa batalha espiritual. Você foi chamado para que principados e potestades vejam a grande sabedoria de Deus, a grande glória de Deus se manifestando na sua vida. Sim, você e eu, tão pecadores, tão falhos, tão cheios de erros, mas que o Senhor tem misericórdia, salvou, nos lavou com o seu sangue e que nos levanta para poder fazer a obra dele. Que nessa noite a aplicação dessa mensagem seja você pensar sobre si. Que dentro desse plano de Deus você tem algo para fazer, que você faça e faça depressa. Que o que você tem feito, lembre-se, ainda não acabou. Há muito a ser feito. Nós estamos, irmãos, no começo de um novo ano, em que nós podemos criar grandes expectativas em nosso coração de fazermos muito mais para o Senhor esse ano que se inicia. Podemos criar sonhos em nosso coração de exaltarmos a Deus com muito mais força, com muito mais zelo e empenho. Mas que nós precisamos sempre tomar essa atitude. A conscientização tem que vir da sua parte, da minha parte também. Saia dessa noite pensando e meditando sobre isso. Você não é uma pessoa neutra nessa guerra. Você está no ponto ativo de Deus para fazer a sua obra. Faça com zelo a sua chamada em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus.